Agora a gente vai aplicar o nosso conhecimento até agora, que a gente conseguiu. Vamos criar uma planilha baseada na nossa tabela que adicione mais 5 argumentos. E que argumentos são esses? São argumentos que você acredita que sejam importantes para a tomada de decisão de um gestor de futebol. E depois vamos adicionar mais 20 jogadores com seus respectivos argumentos. Eu vou entrar aqui um pouquinho na nossa planilha e vou adicionar um argumento, assim a gente vai conseguir ver qual seria a ideia. Bom, gente, aqui está a nossa planilha que a gente trouxe para vocês. Nós colocamos daquela mesma forma, aqueles mesmos números que a gente já mostrou. E aqui a gente tem dados como jogador, gols, partidas, tudo aquilo que a gente já viu. Porém, a gente viu que um dos problemas que a gente verificou foi que não teríamos como afirmar que jogadores mais velhos marcam mais gols. Para isso, nós vimos a necessidade de criar dados históricos, ou seja, mostrar para o nosso sistema quantos gols cada jogador marcou por ano. Isso teria um impacto bem interessante aqui. A gente poderia criar uma nova coluna com o valor do ano. E aqui a gente colocaria quantos gols ele marcou em 2020. Vamos supor, 23. O Messi marcou 23 gols em 2020. Lindoval marcou 4. O Cristiano Ronaldo marcou 56. E o Neymar, 32. E assim a gente iria adicionando novos anos. 2021, com 25, com 3, com 32, 34, 32. E isso a gente teria que fazer para cada ano. Por isso a gente tem essa dificuldade de trabalhar pura e exclusivamente com planilhas, né? Que iria dar um trabalho enorme fazermos isso. Além disso, outra informação importante além dos gols, a gente não colocou no primeiro momento justamente para mostrar para vocês. É o time do jogador. Qual time ele está. Eu não vou colocar nenhum time aqui para não desagradar ninguém. Mas aqui a gente colocaria o nome de cada time que o jogador está. Porém, o time também faz parte do histórico, ou seja, a cada ano, a gente teria que medir quantos gols ele fez e por qual time ele jogou. E poderia haver casos que ele tenha jogado por 2 times no mesmo ano, 3 times no mesmo ano, e nós teríamos que ter um atributo ligado a time, ano e gols, porque ele poderia jogar e fazer gols por mais de um time no ano, né? Bom, gente, então, partindo da nossa planilha de jogadores, onde começamos a inserir os argumentos de ano para gols por ano, a gente viu que a planilha ela tem uma série de problemas. Uma delas é que esse número de colunas ia aumentar exponencialmente, né? Queria tornar uma administração difícil. Até no nosso próprio computador, para a gente visualizar, ia ficar difícil a gente ter que ficar manuseando para frente e para trás para ver quantos gols marcou cada jogador por ano, né? Então, para isso, a gente vai usar uma parte de modelagem de dados. Nós vamos acessar, vamos fazer na prática agora o acesso a um banco de dados, conhecido como SGBD, que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados, e nós vamos, para isso, utilizar o MySQL, que é um sistema gerenciador de banco de dados, free, que tem uma versão gratuita, onde qualquer um pode baixar e instalar. A partir do MySQL, nós vamos fazer a modelagem desses dados. Uma modelagem bem simples, sem envolver regras de normalização, para que a gente só visualize como é que vai ficar dentro de um banco de dados estruturado esse tipo de informação, tá bom? Então, nós vamos abrir agora o Workbench. Ao abrir, nós vamos direto para a tela onde a gente vai criar um novo modelo. E agora, nós vamos adicionar um diagrama. A partir da criação desse diagrama, a gente consegue colocar os argumentos, que são as nossas colunas, lá na nossa planilha. E, ao gerar esse banco de dados, o que acontece? Depois que nós criamos o modelo, o próprio sistema consegue gerar e criar o banco de dados físico, ou seja, onde realmente vão ficar os registros, que são as linhas da nossa planilha. Então, vamos lá. Para criar
nosso modelo, a gente vai inserir uma tabela. E a primeira tabela vai ser a tabela onde teremos as informações dos jogadores. Então, a gente clica aqui 2 vezes e vamos colocar jogador. Esse é o nome da nossa tabela. Sempre é importante a gente colocar um identificador único, que seria a nossa chave primária. Toda tabela tem que ter um identificador único, onde a gente consiga, em uma consulta, saber exatamente o que tem em cada linha. E o que a gente mais usa comumente é o ID. Então, nós vamos criar aqui o ID do jogador, que seria o identificador do jogador. Aqui a gente tem a parte de tipo, onde a gente vai colocar que ele é um tipo inteiro, ou seja, composto por números inteiros, né? E vamos colocar que ela é PK. A gente vai clicar nesse quadradinho. Isso significa, e ela já coloca uma chavezinha aqui, ó. Significa o quê? Que essa coluna, esse identificador do jogador, ele é uma chave primária. Isso é uma restrição que mostra que não existem 2 linhas nessa tabela com o mesmo número. Por isso, ele é uma chave primária. E uma das coisas que ele coloca também é que não pode ser nulo. Automaticamente, quando a gente cria uma chave primária, ele marca esse quadrado aqui, ó, como not null, NN. E isso não deixa que a gente insira uma linha na nossa tabela com valores nulos para a chave primária. Depois disso, a gente vai colocar outra coluna. Para colocar outra coluna, a gente vai fazer o quê? Clicou embaixo, ele já dá uma sugestão. Jogador coluna. Nós vamos colocar nome jogador. Clica 2 vezes, nome jogador. Outra coisa importante em banco de dados. Nós não podemos ter caracteres especiais ou espaço. Então, a gente coloca sempre esse tipo de nomenclatura. Outra nomenclatura usada poderia ser da seguinte forma. Nome jogador. Com o J maiúsculo. Isso mostra que seria outra palavra. Então, as 2 nomenclaturas estão corretas. Tanto nome, underline, jogador, como nome jogador, tudo junto, com o J maiúsculo para a segunda palavra. Aqui a gente fala que é um arquivo de texto que aceita até 45 caracteres, por isso a gente colocou varchar 45. Então, pode ser um nome de jogador com até 45 caracteres. E aqui na linha, quando a gente vai inserir o registro, na linha aceita espaço, tá? A gente só não aceita espaço para nome de tabela, nome de coluna e assim por diante. A gente pode colocar que ele é not null, porque todo jogador tem que ter um nome, tá? E a gente vai colocar dados sobre a idade. Só que o ideal para a gente guardar no banco de dados não é a idade em número, porque isso vai variar. Então, o que a gente faz? A gente cria um campo de data de nascimento, porque a aplicação, ou seja, o sistema que vai usar, vai consumir esse dado, pode fazer as próprias contas e dar resultado de qual a idade atual do jogador, qual era a idade do jogador em 2010, e assim por diante, tá? Então, nós vamos criar um campo aqui chamado data de nascimento. Data, underline, nascimento. Vamos colocar como not null, porque também todo jogador tem uma data de nascimento. Agora, nós vamos adicionar uma nova tabela. A tabela de desempenho do jogador, né? Que vai envolver todos aqueles outros atributos que nós vimos naquela planilha. Vamos colocar. Então, vamos clicar aqui, ó. Adicionamos a tabela, vindo aqui e trazendo a tabela para cá. E agora nós vamos adicionar o nome. Desempenho. Como eu falei, toda tabela é importante a gente ter uma chave primária. Então, nós vamos criar aqui, ó, um ID desempenho. Nota que quando a gente cria a tabela, ele abre aqui embaixo. Quando a gente coloca o mouse aqui
e clica, o ID desempenho ele já é sugerido automaticamente pelo sistema como sendo a primeira coluna. Depois disso, nós vamos marcar a chave primária. Nota que a gente precisa clicar 2 vezes. Na primeira ele coloca como not null, na segunda ele marca a chave primária. Depois nós vamos colocar todo aquelas características. Só que o que a gente está colocando agora? A gente viu que o mais difícil foi anotar os anos na nossa planilha. Isso ia custar bastante colunas. Então, o primeiro atributo que a gente vai colocar aqui é ano. Ano. Como é um número e podemos ter que fazer conta com ele, a gente vai colocar como inteiro. A gente vem aqui e coloca como inteiro. O int. Tipo de dado, int. A gente coloca not null, porque todo o desempenho do jogador tem que ter um ano vinculado a ele. Então, a gente coloca que não é nulo. Aí, a gente vai colocar gols marcados. Ó. Gols, underline, marcados. Aqui, a gente também, como é um número, nós vamos colocar como inteiro. E não, aqui pode ser nulo, né, gente? O jogador pode não marcar nenhum gol, né? Vamos colocar também outra característica que a gente tinha na planilha, seria ações defensivas. Participação gols. Capacidade tática. E outros atributos que nós tínhamos lá. Bom, gente, criei aqui a outra tabela já de desempenho, já para mostrar para vocês. Nem coloquei todos os argumentos, vocês podem fazer isso aí também. Mas é importante eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa ligação de uma tabela para outra tabela, né? Lembrando que o modelo, a modelagem de dado, ela é feita para os modelos relacionais, onde existe a relação e o relacionamento. Quais são as relações aqui que a gente tem? O jogador, que é uma tabela, é uma relação. Desempenho, outra tabela, é outra relação. E para a gente conseguir extrair os dados necessários dessa relação e desse relacionamento, a gente vai ter que criar uma ligação entre os dois. Essa ligação é conhecida como chave estrangeira. E para isso a gente vai usar a parte de foreign keys, que está aqui embaixo. Existe também uma regra de cardinalidade. A gente vai entrar também, ao longo do curso, a gente vai voltar a esse tema também, sempre que a gente for falar de relações, relacionamentos. Existem várias regras que a gente tem que já saber e utilizar, mas a gente vai usar uma mais simples hoje, que é o relacionamento 1 para N, que é o relacionamento básico da modelagem de banco de dados. Então, o que acontece? Ao usar aquela planilha gigantesca, onde a gente ia ter que colocar ano a ano todos os gols do jogador, uma coluna para desempenho anual, em participações de gol, em ações defensivas e tudo isso, a gente vai criando, quando a gente cria uma tabela, a gente consegue colocar isso dentro de uma tabela de desempenho separada do jogador. E aí, o número de dados vai ser muito menor. E o trabalho vai ser muito menor. Para isso, a gente vai fazer agora a parte da chave estrangeira. Como? A gente vem aqui em Foreign Key, em desempenho, a gente vai clicar aqui embaixo em Foreign Key. E vamos criar uma chave estrangeira entre jogador e desempenho. Como padrão, a gente usa, para o nome dessa chave estrangeira, FK, de Foreign Key. A gente dá um underline e coloca o nome da primeira tabela.
jogador. E o nome da segunda tabela, desempenho. Com isso, a gente mantém a integridade e a facilidade de utilizar esses dados. Como eu falei para vocês, se a gente pega aquela planilha onde teria vários anos e vários argumentos por ano, seria muito difícil gerenciar isso daí. Porque para a gente conseguir visualizar os dados, a gente teria que correr na planilha, as colunas, que tornaria difícil a análise. Aqui não. Aqui a gente vai fazer a seguinte análise. Um jogador pode ter quantos desempenhos por ano? Depende do número de anos. Então, todo ano, o jogador pode ter um desempenho para gols marcados, para participações em gols, para ações defensivas, para análise tática, tudo aquilo que a gente colocou na planilha. Então, para isso, quando a gente fala que um jogador pode ter vários desempenhos, mas cada desempenho pode ser apenas de um jogador, significa que a gente tem uma relação de 1 para N de jogador para desempenho. Quando a gente tem essa relação de 1 para N entre jogador e desempenho, sempre a parte onde eu tenho muitos, N de muitos, ela precisa ter a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira vai em desempenho. Ou seja, além dos campos normais para desempenho, ele precisa de uma chave onde eu fale de qual jogador é aquele desempenho. Então, para isso, eu vou voltar aqui em Columns e adicionar um campo chamado ID jogador. Ele também tem que ser inteiro, como é lá na tabela de jogador. Ele tem que ser not null, porque não existe desempenho sem jogador. Para ano também. E agora sim a gente vai poder voltar para nossa foreign key. Onde? A gente tem ela aqui, FK jogador desempenho. Vamos colocar qual é a tabela de referência, da onde vem essa referência de jogador? Da tabela jogador. Jogador. Beleza. Ele já criou essa ligação aqui. E agora eu vou falar qual a coluna daqui está se referenciando à coluna de jogador. Qual coluna de desempenho se referencia à coluna de jogador? Nota que quando a gente passa aqui, ó, a gente está vendo que a tabela está se relacionando uma com a outra, mas a gente não sabe exatamente qual coluna. Quando a gente coloca isso, então, qual é a coluna daqui de desempenho que vai se relacionar com a tabela de jogador? A ID jogador. Então, quando eu passo aqui, ó, ele já tem o meu ID jogador marcado em vermelho. E eu vou falar para ele também qual é a coluna de jogador que está fazendo essa ligação. É a ID jogador. Agora, ao passar o mouse aqui, ó, nós vamos ter exatamente a ligação de ID jogador da tabela jogador para ID jogador da tabela de desempenho. E isso é o que acontece na prática entre tabelas relacionais de um banco de dados. Vamos lá. Para criar o banco de dados, é importante também eu mencionar aqui para vocês, é bem simples. Quando a gente cria as tabelas e os relacionamentos, a gente vem aqui em Database e vai criar em Forward Engineer. Você vai perguntar o local que a gente quer gravar. E vai, aqui é só dar um Next, que ele vai pegar todas as configurações padrão. Ele já fala que temos 3 objetos. Ele gera um script para a gente criar esse banco de dados. Então, se der qualquer problema, a gente pode usar esse script e criar manualmente. A gente pode copiar esse script e abrir depois dentro de um editor de SQL, ou mesmo salvar, já como SQL, e vamos rodar. Nota que ele não criou aqui na minha máquina, porque eu já tenho essa tabela chamada desempenho.
já tinha criado antes. Mas na de vocês vai criar normal e vocês vão conseguir visualizar. Bom, e aqui a gente vai ver a nossa tabela física do nosso banco de dados. Aqui a tabela de jogador. Aqui com as colunas aí de jogador, nome e data de nascimento. E para desempenho, nós temos uma tabela com desempenho anual, onde nós temos ano, gol, salário. E aqui nós temos a tabela de desempenho, onde nós temos ano, gols, salário, participação em gols, adversários, nível da equipe adversária, dias lesionados, atributos táticos, partidas jogadas e o ID do jogador, que é aquele que está fazendo o link entre jogador e desempenho. Nós vamos trabalhar ainda mais com banco de dados, mas hoje era só para a gente aprender a criar os primeiros modelos, tá bom?